Gente, vou gravar e fazer aqui minha make, porque senão eu não vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer, né? Então, inclusive gravar o vídeo, que eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, vamos lá. Eu queria falar sobre a questão de ontem, né? Mudando de assunto, mas voltando para o assunto de ontem. Vou falar sobre a questão da pessoa pública, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente converse sobre esse assunto, porque assim, inclusive eu já dei uma palestra na Campus Party, que eu falava um pouco desse assunto, mas só um pouquinho que eu vou aumentar mais essa questão. Do assunto da questão de que a internet é uma coisa muito nova, né, pro ser humano. Querendo ou não, a internet tem o quê? 10, 20 anos, então é uma coisa muito nova pro ser humano e ele ainda não sabe lidar muito bem com isso, né? Se eu fizer qualquer coisa errada aí, você desconsidera, o jeito de eu passar é esse e vai dar tudo certo, tem dado certo até hoje. O que acontece? Como a internet é uma ferramenta nova, a gente não sabe, né, muito bem como é que usa, como é que faz, como é que mexe e tudo mais. Vou fazer só um basiquinho aqui, porque senão não vai dar certo. Então, a gente apanha, né? Quando a gente não sabe, o negócio não tem manual de instrução, a gente não leu, a gente foi vivendo e aprendendo, a gente apanha muito, né, dessa ferramenta. Uma coisa normal, né? Que acontece mesmo. Só que se você tiver um pouco de cuidado e polimento, sabe, para lidar com a coisa, você vai conseguir fazer, né, lidar com essa ferramenta de uma forma melhor. Eu lembro, quando eu fazia publicidade e propaganda, né, que é uma coisa assim, surreal, que teve um módulo que a gente tinha aula de etiqueta. Não que eu seja a rainha da etiqueta, a melhor de todas, fala baixo, sabe, aquelas coisas todas. Não sou, mas, né, a gente teve essa aula. Essa aula ela era uma aula optativa. Eu lembro que acho que 2 ou 3 pessoas da minha sala, de mais de 30 pessoas, só participaram e eu era uma delas, né? Porque eu penso que tudo que for pra te aprimorar como pessoa é válido. E aí, a gente aprende um monte de coisa nessa aula, que é totalmente compreensível, porque se você pensar bem, eu não lembro, né? Eu não sei, porque eu também sou de uma família pobre, sempre estudei em colégio público. Pra não falar que eu nunca estudei em colégio particular, estudei em colégio particular o pré e a primeira série. Depois eu já fui pra escola pública. Então, assim, sempre estudei em colégio público. Logo, a gente sabe muito bem que se você tá nesse meio, você não aprende etiqueta, você não aprende sobre como lidar com as outras pessoas, você não aprende sobre comunicação não violenta, você não aprende nada. Então, eu adorei essa matéria por causa disso, porque aí eu aprendi, né? Isso aqui é uma contextualização para você entender que meu raciocínio não é tão louco assim, porque talvez isso para você é normal, né? Tratar as pessoas de qualquer jeito online, porque você está online, porque você está atrás de um teclado, de uma tela, de um vídeo, enfim, não sei. Pensa aí como você quiser. Então, talvez para você isso é uma coisa normal. E eu vou te mostrar que talvez não seja, talvez a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Isso assim, se você quiser ser uma pessoa menos bruta, menos mal educada, mais agradável. Agora, se você acha que o seu jeito é bom e tá certo, tá tudo bem, inclusive, né? Melhor nem ouvir nem assistir esse vídeo aqui, talvez ia ser constrangedor pra você. Então, a gente não aprende como lidar com as pessoas, né? Porque às vezes a nossa família lida com a gente de qualquer forma e da mesma forma você aprende que lidar com as outras pessoas é de qualquer jeito. E não é assim que funciona, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da casa. Se você tá na sua casa, né? Porque a sua rede social é como se fosse a sua casa. Se você tá dentro da sua casa e uma pessoa chega... Vou passar um negócio aqui porque tá vermelhinho. Por causa da secura do tempo. Tô olhando outro espelho que tá aqui do lado. Se você tá na sua casa, né? Aí a pessoa chega te insultando, a pessoa chega te xingando, a pessoa chega te maltratando. O que você vai fazer? Você vai te pegar, oferecer um café, um bolo, um chá, uma Coca-Cola, sei lá, fazer um churrasco pra essa pessoa? Pensa comigo, você vai fazer isso?
Fala a verdade, vamos ser honestos, não vamos ficar de mimimi não, ludibriar os outros não. Você não vai aceitar, né? Então, na rede social é a mesma coisa. Se a pessoa vai chegar te ofendendo, o que você vai fazer? Provavelmente você não vai oferecer bolo, Coca-Cola, suco, vinho, cerveja, enfim, seja lá o que você prefira usar ou fornecer para suas visitas. Você não vai fazer isso. Você vai pegar e colocar essa pessoa para correr, a não ser que você seja uma pessoa que aceita que as pessoas te falam todo tipo de absurdo e todo tipo de atrocidade. Aí você precisa fazer, né? Procurar ajuda profissional, para não falar que eu tô fazendo propaganda aí enganosa, né? E aquelas coisas todas. Então, você precisa de ajuda profissional porque você não sabe colocar limite nas outras pessoas, né? Se você deixa a pessoa sambar em cima de você, você não sabe colocar limite nas outras pessoas. Então, na rede social é a mesma coisa. Se você é dono do perfil, você não vai... Eu sempre passo um pouquinho aqui no cantinho pra ficar mais vermelhinho. Você não vai aceitar que as pessoas te tratem de qualquer forma, porque todo perfil, né, a não ser na cabeça daquele povo lá muito doido que vive em função de robô, que eu não vou falar aqui, porque vocês já sabem, porque, né, tanta coisa já sendo cancelada, então eu não vou falar aqui. O que se espera é que um perfil de uma rede social seja de uma pessoa, de um ser humano, de um ser que sente, que sofre, né? De um ser que tá vivo, né? É o que se espera. Então, você tem que ter o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. O que se espera é que você seja educado para lidar, né? Educado, ou então pelo menos mais polido com as palavras que você vai usar. Você não vai sair chegando e falando todo tipo de absurdo, porque a partir do momento que é o negócio da escolha, o povo não gosta, mas eu falo, a partir do momento que você escolhe ter determinada postura, determinada atitude, você tem que entender, principalmente se você estiver lidando com outras pessoas, você tem que entender que a outra pessoa vai te responder de alguma forma. É aquele princípio bem básico de causa e efeito, que eu não vou saber quem inventou agora o nome, porque eu não memorizei, mas é aquele conceito bem básico de causa e efeito. Se você se comporta de uma forma, porque às vezes você não tá pensando, você não está raciocinando, você é uma pessoa que só sai fazendo qualquer coisa aleatoriamente, porque eu sei que acontece, porque eu conheço muita gente assim. Se você é esse tipo de pessoa, tudo bem, o problema é seu. Mas acontece que nem todo mundo é assim. Nem todo mundo está no mundo aleatoriamente. Nem todo mundo está no mundo aceitando todo tipo de barbaridade, todo tipo de maus tratos. E isso acontece geralmente, quem aceita esse tipo de comportamento de outras pessoas, com pessoas que têm baixa autoestima, com pessoas que não se garantem, essas coisas, né? Com pessoas que não se amam, pessoas que não cuidam de si mesmas, essas coisas. Agora, a partir do momento que você põe em xeque, né, essa sua... age dessa forma com outras pessoas, você está passível de receber um não, de receber um não gostei, de ser bloqueada, de ser excluída, de ser mandada para fora da casa da pessoa. Porque isso é falta de respeito, né? Se você trata as pessoas dessa forma, porque você está acostumada a ser assim, você tem que aceitar que você pode ser tratada de outras formas também. Porque do mesmo jeito que você tem o direito de sair falando qualquer tipo de absurdo pra todo mundo, as outras pessoas também têm o direito de responder de qualquer forma o que você fala pra elas, entendeu? Então, assim, eu sei que muita gente não concorda, muita gente concorda também, mas a partir do momento que você entra dentro da casa de uma pessoa, o perfil de cada pessoa, a arroba de cada pessoa é a casa daquela pessoa. Para criticar, para insultar, para xingar, para fazer propagandas alheias, para várias coisas, você está passível, né? Você se colocou numa posição, você escolheu se colocar em uma posição
que alguma coisa pode acontecer com você. Básico, simples, né? Então, assim, tenta pensar antes de fazer, tenta raciocinar o que pode acontecer se eu fizer determinada coisa, sabe? Não sai só, ai, tô com raiva, meu namorado dormiu de calça jeans, ou a minha namorada, ou minha namorada, sei lá, dormiu de calça jeans, vou sair vomitando em cima do perfil de qualquer pessoa, vou sair entrando na casa das pessoas e insultando elas, vou sair desrespeitando geral. Você pode fazer isso? Sim, com certeza pode. Mas você pode também arcar com as consequências da escolha que você teve, né? Não terminei de fazer minha make, mas tô quase no fim. Nossa, eu já tô achando... Eu sempre dou uma coloridinha aqui, porque sempre fica a base tampa, né? Mas essa aqui também é minha make básica. Espero que tenha ajudado, né, pra compreender isso. Mas é isso, a partir do momento que você escolhe ter determinada atitude perante uma pessoa, na casa de uma pessoa, no perfil de uma pessoa, você tem que entender que vai acontecer certas coisas com você. Coisas positivas, coisas negativas, vai também depender do ponto de vista seu, né? Lógico, pode ser um livramento também, uma coisa boa. Mas assim, é provável que algo aconteça com você, tá bom? Era isso que eu queria falar pra poder, né, a gente entender bem esse assunto. E me manda mensagem, me fala aí o que você acha desse ponto de vista, né? Porque isso é um ponto de vista, isso é o que eu acredito a partir de tudo que eu já estudei e de tudo que eu já aprendi ao longo da minha vida, 38 anos, né? Convivendo com pessoas de todos os níveis que você pensar. Por exemplo, se eu não tivesse feito, só para finalizar, se eu não tivesse feito essa matéria ai, como é que é o nome da matéria? Etiqueta mesmo. Eu trabalhei num lugar que a gente trabalhava com os maiores produtores de amianto, maiores produtores de produtos que vinham de amianto da América Latina, só para você ter ideia. Se eu não tivesse refinamento, se eu não tivesse recebido essa aula, né, a aula foi assim providencial para eu poder aprender a lidar com essas pessoas, porque eu era estagiária de marketing do instituto que cuidava dessa comunicação. Então, assim, se eu não tivesse recebido treinamento para aprender a lidar, eu ia lidar com eles de qualquer jeito. E você sabe que esse povo não aceita ser tratado de qualquer jeito, né? Inclusive ninguém, né? Só esse povo não, ninguém deveria aceitar, porque não é assim que funcionam as coisas. Então, assim, se eu não tivesse recebido esse treinamento, eu não saberia lidar com essas pessoas. Então, assim, tenta raciocinar um pouquinho sobre o tipo de postura que você anda tendo, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.